Pessoal, vou falar de novo, não vão para a arena com a roupa da federação, vão com qualquer outra roupa, não pode trabalhar com a roupa da federação hoje. Ordem do Noveleto. A voz que você acaba de escutar pertence a Artulino Noveleto, sobrinho do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto Neto, e um dos sócios da Peflarte, empresa contratada pela federação para fiscalizar o ingresso de torcedores nos estádios de futebol do Rio Grande do Sul. A atuação da Peflarte nos estádios chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho, considerando que a terceirização dos fiscais caracterizara uma fraude trabalhista. Tudo isso começou em 2015, quando o Ministério Público do Trabalho moveu uma ação civil pública contra a Federação Gaúcha de Futebol e o seu presidente, Francisco Noveleto Neto, buscando a responsabilização pela terceirização ilegal nas atividades de controle de ingresso de público nos estádios, que servem para apurar o valor de bilheteria que será retido pela federação em cada jogo. O famoso borderô. No ano seguinte, a federação foi condenada por meio de ação civil pública do MPT, sendo obrigada a regularizar todos os aproximadamente 100 fiscais contratados pela empresa Peflarte, sob pena de multa a cada descumprimento, ainda declarando Francisco Noveleto Neto inadimplente de contribuições trabalhistas. Em contato com a Rádio Guaíba e questionado pelo repórter Cristiano Silva sobre o caso, o presidente Noveleto resumiu em uma frase o seu descontentamento. Presidente, boa tarde. O senhor escutou tudo que eu coloquei no ar em relação Cristiano, a esta... tu me permite, mas tu não é a segunda vez que deve ter alguma coisa contra a minha pessoa. Deve ser a primeira vez que tu apronta. Eu vou botar alguém, um advogado, falar contigo, que é meu vice-presidente, tá bom? Para mim, tu é mau caráter. Mesmo após a sentença do Ministério Público do Trabalho, as irregularidades continuaram acontecendo. A federação não cumpriu com as determinações do órgão e, para continuar burlando a ordem, manteve os fiscais trabalhando em situação fraudulenta, orientando que não utilizassem o uniforme da Federação Gaúcha de Futebol. Galera, é o Tule. Olha só. Aqui, ó, se alguém não saiu de casa de vocês, escuta, presta atenção. Não é para vocês ir com a roupa da federação, vão sem. Qualquer outra roupa, sem. Entendeu? Não é para vocês irem com a roupa da federação, vão sem a roupa da federação. Qualquer outra roupa. Pessoal, vou falar de novo, não vão para a arena com a roupa da federação. Vão com qualquer outra roupa. Não pode trabalhar com a roupa da federação hoje. Ordem do Noveleto, tá bom? Vocês podem ir para a arena, mas vão com qualquer outra roupa. O Pedrão tá esperando vocês lá e ele explica lá para vocês. As fraudes também aconteciam em jogos no interior. Em uma partida entre Brasil de Pelotas e Avaí, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ministério Público do Trabalho flagrou um dos fiscais e sócio da Peflarte, o senhor Flávio de Souza, trabalhando irregularmente. O vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, tomou conhecimento da ação através de dirigentes do Brasil de Pelotas. Prevendo novos problemas judiciais, avisou o mandatário da Federação Gaúcha. Oi, Chico, boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Me desculpa aí te mandando mensagem essa hora, ainda mais tu fora aí. É só para te informar, tá? O Edu PS do Brasil me ligou agora. Tá tendo jogo lá, né, no Bento Freitas. E tinha uma equipe do Ministério Público do Trabalho lá, fiscalizando o jogo, especialmente a questão
possivelmente a questão do cumprimento da decisão judicial aquela, né? E como tu sabes, o Flávio estava lá fazendo o protocolo do CBF. Eles ficaram nos portões ali, me disse o Edu, verificando se qualquer tipo de movimentação estranha a essa situação, não verificaram nada e posteriormente foram ingressar no campo de jogo lá e visualizaram o Flávio. Eles chamaram o Flávio, enfim, estão numa conversa com ele aí dentro de uma sala há uns 40 minutos, tá? Me disse o Edu. Eu pedi para ele que depois de a situação finalizada lá, se ele soubesse alguma coisa, soubesse o fim da história, me avisasse para que a gente saiba o que aconteceu, mas quero te dizer que o que tá acontecendo por hora lá, tá? Certamente esse procurador do trabalho aí vai fazer um barulho em cima disso, dizendo que a gente está descumprindo a decisão, vai fazer petição, ligue para a imprensa, enfim. Vamos aguardar aí, vamos ficar atento, tá bom, meu amigo? Qualquer coisa me avisa. Um abraço. Em entrevista exclusiva para a Rádio Guaíba, o próprio Flávio de Souza deu detalhes de como funcionava o esquema de fiscalização nos estádios e denunciou outras irregularidades cometidas pela instituição. Boa tarde, Cristiano e ouvintes da Guaíba. Sim, nós tínhamos uma empresa que por orientação do presidente Francisco Noveleto, a gente abriu essa empresa, PFLART, que é Pedro, Flávio e Arturino Noveleto, que é o sobrinho do Chico Noveleto mesmo, Francisco Noveleto, mas quem comandava a empresa era ele, nós recebíamos ordens dele. E não só as competições a nível nacional, a nível internacional também a gente fazia, como Libertadores. Certo. Tudo, qualquer competição no Rio Grande do Sul, Sub-20, tudo a gente fazia. E por que foi criada essa empresa? A empresa, ela foi criada para que não houvesse registro de nenhum fiscal na Federação Gaúcha de Futebol, registro com as leis da CLT, né? Registro de carteira seria. Para não ter vínculo trabalhista. Para não ter vínculo trabalhista. Certo. Bom, já há algum tempo o Ministério Público do Trabalho vem investigando e vem denunciando, já teve até multa para a federação pagar. E você, no ano passado, se eu não estou enganado, você foi flagrado pelo Ministério Público do Trabalho em um jogo em Pelotas, Brasil e Avaí, se eu não estou enganado, é isso? Exatamente. E o que aconteceu naquele jogo? O que o Ministério Público do Trabalho falou com você? Bom, eles se dirigiram ao campo, né, ao gramado, e me chamaram. Na ocasião, eu estava com a jaqueta da federação, que leva o escudo da federação, porque tem que se trabalhar identificado, né? Mas a orientação que a gente recebeu era para trabalhar somente no interior, que em Porto Alegre nós não poderíamos trabalhar com o uniforme da federação. Galera, é o Tule. Olha só. Aqui, ó, se alguém não saiu de casa de vocês, escuta, presta atenção. Não é para vocês ir com a roupa da federação, vão sem. Qualquer outra roupa, sem. Entendeu? Não é para vocês irem com a roupa da federação, vão sem a roupa da federação. Qualquer outra roupa. Falei? Estão me ouvindo? Inclusive foi feito 4 ou 5 jogos sem uniforme da federação, devido à investigação do Ministério Público do Trabalho. Pessoal, vou falar de novo, não vão para a arena com a roupa da federação, vão com qualquer outra roupa, não pode trabalhar com a roupa da federação hoje. Ordem do Noveleto, tá bom? Vocês podem ir para a arena, mas vão com qualquer outra roupa. O Pedrão tá esperando vocês lá e ele explica lá para vocês. Abraço. Nessa ocasião, deu um depoimento, os procuradores, foram 3 que me fizeram as perguntas, né? Cerca de 1 hora eu fiquei numa sala e eu falei exatamente a verdade para eles que estava acontecendo. A gente está aqui
fazendo um protocolo. Esse protocolo que eu estava fazendo lá da CBF, protocolo ele funciona assim, ó. A CBF, nas 27 federações, manda um manual para se nomear 2 supervisores de campo, o supervisor de imprensa e supervisor de campo. E quem determina quem vai fazer esse protocolo é o próprio presidente da federação, e não a CBF, como foi dito nos processos aí. Está errado. A CBF, na verdade, nem conhece esses supervisores. Certo. Então, só para deixar claro, a CBF determina que as federações contratem esses supervisores e também os fiscais em dia de jogos. Exatamente. Ela determina que esses 2 supervisores de campo e de imprensa, ela manda um manual e tem que seguir aquele manual. Aí, inclusive nessa época, quando começou o protocolo, quem fazia o protocolo era alternado, era eu, Túlio e o Pedrão, nós 3. Aí quando começou a tramitar essa investigação do Ministério Público do Trabalho, o presidente optou por afastar nós. Tem que ser funcionário da federação, vocês ficam de fora aí. Aí que ele botou as 2 meninas a fazer Não, mas nós fizemos cerca de 1 ano e pouco, nós fizemos, quase 2 anos era nós que estava fazendo. Uhum. Era eu, Túlio e o Pedrão. E aí... não somos funcionários da federação. Não constava como funcionário da federação, né? E vocês tinham que contratar os outros fiscais que ficam nos portões, nas catracas dos estádios? Exatamente. O contrato, a gente tinha uma média de 70 a 80 fiscais, mas uns 15, 20 não estavam na ativa, porque problema de faculdade, essas coisas, né? A exigência era assim, 3 funcionários da federação que faziam a fiscalização, né? Primeiramente, isso ordem do Chico Noveleto. 3 fiscais 3 funcionários da federação e o pessoal do atacado de todas as lojas dele da Multissom, que ele é o proprietário das lojas Multissom. E por fim, nós contrataríamos mais gente. Mas era cerca de 25 funcionários da Multissom. Então, a exigência era do Francisco Noveleto? Era dele, inclusive eu tenho printado isso. E tinha que ser funcionários das lojas Multissom? Das lojas Multissom, prioridade para eles. Uhum. E quem é que remunerava? Eram vocês? A federação pagava direto? Como é que funcionava a remuneração? A gente emitia uma nota fiscal pros clubes, né? E os clubes nos pagavam. E nós pagávamos os fiscais. Quando começou a funcionar a empresa, o endereço era a Rua General Andrade Neves, número 14, sala 601B, que é de propriedade da Federação Gaúcha de Futebol. Ou nós pagávamos no campo, às vezes na federação mesmo, ou na sala que era da federação. Você está falando esse endereço era o endereço da Peflart, da empresa? Da Peflart. Não pagávamos aluguel, nós não tínhamos contrato de aluguel, nada disso, que já foi dito aí, não existe esse contrato, e não existe contrato de prestação de serviço também. Só que nós prestávamos serviço exclusivamente para a Federação Gaúcha de Futebol. Bom, esse processo, ele prossegue aí no Ministério Público do Trabalho. Acontece que ontem você foi dar um depoimento na Polícia Federal. Exatamente. O que aconteceu? Por que você foi chamado? Eu fui chamado pelo depoimento que eu dei em Pelotas para os 3 procuradores, né? Eles me fizeram diversas perguntas, porque eu estava ali por orientação da presidência da federação, foi eles que mandaram fazer o protocolo. Inclusive eu estava com uma jaqueta da federação, porque não pode ficar dentro do campo sem uma identificação. Eu estava fazendo o protocolo, e eu fazendo o protocolo de campo, e o outro rapaz fazendo o Alessandro, que é gerente supervisor das lojas Multissom dele de Pelotas, estava fazendo eu de campo e ele de imprensa. E aí fui chamado pelos procuradores e pediram o depoimento, e eu falei a verdade. Eu não omiti nada do que estava acontecendo. Certo. Em algum momento, nesse processo do Ministério Público do Trabalho, você foi orientado
a mentir em depoimentos ou omitir informações para o Ministério Público do Trabalho? Exatamente. Nós três como orientar toda a fiscalização. Se houvesse uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, nós quando estávamos sem uniforme, não era para dar informação que era da Federação Gaúcha, que era para dizer qualquer coisa, para omitir. E aí eu me neguei, eu disse não, se eu estiver em algum lugar e me perguntar, eu vou falar a verdade, ou então eu não trabalho. E nós fomos afastados também quando o Ministério Público, ele teve na Arena, o Chico afastou nós 5 jogos por nós ter dado informação para o Ministério Público. Afastou eu, Túlio e o Pedrão. Vocês não deveriam ter falado. Isso foi o Francisco Noveleto que disse que vocês não deveriam ter falado para o Ministério Público? Não era para falar nada para eles. Se vocês falar qualquer coisa, a gente vivia sob pressão. Vocês estão fora, nós tomamos diversas suspensões. Aí quando a gente era suspenso, o que ele fazia? Ele pegava um funcionário que se chama Robson, do atacado da Multissom, e colocava no nosso lugar. Para receber, para fazer o pagamento e tudo. Inclusive quem faz o borderô, quem fazia o borderô em Porto Alegre, Beira Rio e Arena, se chama Danilo Gazaro, que é funcionário do atacado da Multissom. Funcionava assim no interior. A gente ia fazer um jogo, vamos dar um exemplo lá, São Luís de Juí, tá? A gente, como tem noção de público, não ia, por ele fazer um pacote, ele reunia todos os clubes do Campeonato Gaúcho e fazia um pacote. Não vai fiscalização para portão. Vai ir 1 ou 2 fiscal para ficar dentro de campo. E na hora do fechamento do borderô, a gente tinha que fiscalizar o fechamento do borderô. Vários clubes com capacidade total lotada, aí nós ligava para ele e dizia, tá lotado aqui, a capacidade é tanto, e os clubes normalmente faziam o borderô bem abaixo de 50% do público que estava. Inclusive, existe um processo aí de uma empresa SPN, se não me engano, um jogo da Segundona, que tinha 3.000 pessoas e colocar num borderô 20 pessoas. Tá, só para entender, Flávio, a orientação que era passada por parte da federação aos clubes que em jogos do interior que não envolvesse a dupla Grenal, só iriam 2 fiscais que ficariam no campo. Sim. E não controlariam os portões, o acesso dos torcedores. Não porque ele fazia um pacote. Reunia os clubes no início do Campeonato Gaúcho e faz até hoje. Vocês vão pagar tanto e não vai fiscal para os portões. Aí nós só ia para campo. E quem é que fechava esse borderô? Era o fiscal que estava lá da federação? Não, o clube fechava o borderô porque a gente se negava, mas tinha clubes que ele falava pra gente, vocês assinam o borderô assim mesmo. Tinha 6.000 pessoas, botavam 3.000 e a gente assinava o borderô. Por orientação dele, ligava para ele, como a gente tem noção de público, eu acabei de falar, os estádios lotados, a gente sabia a capacidade, e aí apresentava um público de 3.000 pessoas, a maioria não sei o que, tinha clube que tinha 100 e poucos sócios e apresentava 800.000 sócios. Essa orientação, você disse, era dele quem? Do presidente da federação, Francisco Noveleto. Certo. Essa orientação para mentir para o Ministério Público do Trabalho, quem diretamente orientou vocês? Na verdade foi o Mário Sérgio Martins, que era advogado da federação, doutor Mário Sérgio Martins. Aí ele falou, vocês vão ter que omitir muita coisa. Aí eu falei para ele, doutor, omitir é o mesmo que mentir, e eu não vou fazer isso, eu me nego a fazer isso. E não o fiz. Ele me chamou e disse, vocês têm que fazer isso. Uma ocasião também, quando começou a tramitar esse processo do Ministério Público do Trabalho, o presidente da federação, Francisco Noveleto, chamou nós 3 na sala, eu, Túlio e o Pedrão, e disse para nós assim, vocês fazem umas RPA aí descontando o INSS dos fiscais. Mas fazem uma meia dúzia, não disse quantas, para formalizar que nós estávamos pagando o imposto dos fiscais. Mas trabalhavam num jogo da dupla Grenal a média de 45 a 55.
Aí se fazia se fez isso durante 2 anos, quando começou a aparecer a fiscalização mais rígida do Ministério Público do Trabalho. Ele nos orientou a fazer isso. Tanto que se for que pegar pela empresa investigar mesmo, ela tem uns 2 anos só de recolhimento que ele orientou. Mas era poucos, não era todos, não. Certo. Porque a gente trabalhava com mais de 40. Seria umas 15, 20 por aí, se não me engano. Ô Flávio, quanto é que a federação pagava para Peflart por mês, se era por mês, por semana? Como é que era a remuneração? Quem nos pagava diretamente eram os clubes. Certo. Certo. E aí, uma nota em nome da Peflart. E desse dinheiro que os clubes nos pagavam, nós pagávamos os fiscais. E aí nós tirava todas as despesas que nós tínhamos no mês ali, de transporte, que nós tínhamos, de gasolina, que tudo que fazia dentro da federação, por exemplo, tinha que ir lá em Caxias, tinha que ir em algum lugar resolver qualquer problema, era eu, o Túlio ou o Pedrão, com a nossa gasolina. Certo. Então, nós tínhamos sobrava para cada um em média de 10 a 12 mil reais por mês, mas o mês inteiro a gente tinha que bancar todas as despesas. Essa sub-20, por exemplo, nós bancava tudo. Nós tinha que se dirigir aos estádios, ficar o dia inteiro. Quando chegava as equipes para disputar a sub-20 em Porto Alegre, nós tinha 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, receber no aeroporto, levar para o hotel. Isso tudo que acontecia sem remuneração nenhuma. Ô Flávio, a grande questão é, o Pedrão, o Pedro Perfeito e o Artulino, o sobrinho Noveleto, eles voltaram a fiscalizar nos estádios. Por que você não voltou? Eu não voltei. Eu não voltei porque eu optei por acionar a Federação Gaúcha na Justiça. Tá? Porque, primeiramente, o Chico nos chamou na sala, quando foi determinada o veto de nós trabalhar pelo Ministério Público do Trabalho. Ele disse que não ia registrar ninguém, então foi vetado nós trabalhar nos estádios. Ele chamou nós dentro da sala dele e eles fizeram um contrato com nós. Nós vamos dar 5 mil por mês para vocês só fazem o interior aí. O protocolo da Série B. E a federação vai emprestar 5 mil para vocês por mês, inclusive tem um contrato. Aí recebemos a primeira, aí eu disse, mas nós vamos pagar praticamente para trabalhar, eu não vou aceitar isso. E eu optei para entrar na Justiça do Trabalho. Os dois não quiseram, eu entrei. E veio os fiscais tudo junto comigo. Certo. E eles estão trabalhando agora, você sabe como é que funciona o procedimento? Eu não tenho eu não tenho muito contato com eles assim, né? Mas a informação que eu tenho é que é através de uma liminar que eles estão trabalhando. Inclusive estão até sem credencial, que aparece às vezes na TV ali, eles não têm credencial, nada que identifique Federação Gaúcha. Olha, Flávio, eu quero agradecer a tua disponibilidade em atender aqui a Rádio Guaíba. Só para confirmar, então, ontem você foi lá na Polícia Federal, prestou um depoimento também, mas aí é um desdobramento do caso do Ministério Público do Trabalho. Exatamente. E confirmei tudo que eu havia dito já em Pelotas, que é tudo verdade. Muito bem. Flávio, muito obrigado por atender aqui a Rádio Guaíba. Um grande abraço. Um grande abraço. Eu agradeço a vocês e a todos os ouvintes da Guaíba. Tenham uma boa tarde. No decorrer do processo, a Federação Gaúcha de Futebol contratou o advogado Roberto Sigman, juiz do trabalho aposentado. Sigman rebateu as denúncias de Flávio de Souza. Até para contextualizar o nosso ouvinte, e eu sei que o Dr. Sigman ontem escutou atentamente o que disse o ex-fiscal da Federação Gaúcha de Futebol, ex-sócio da Peflart, o Flávio de Souza, sobre as questões do Ministério Público do Trabalho, a denúncia que o Ministério Público do Trabalho tem contra a Federação Gaúcha de Futebol, o depoimento do Flávio de Souza, e também o Flávio disse que foi a Polícia Federal, intimado pela Polícia Federal a depor na quarta-feira. Mas eu quero já saudar Dr. Roberto Sigman, advogado hoje da Federação Gaúcha de Futebol. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cristiano, é um prazer falar contigo, prazer falar com a audiência da Rádio Guaíba. E de fato, ontem escutei a entrevista
entrevista, e em razão disso, né, eu queria esclarecer também que estou advogado da federação em alguns processos, porque todas essas pessoas que prestaram serviço para a PFLAT, tá, elas ingressaram com ações tentando buscar a declaração de relação de emprego com a federação, né? Inclusive Flávio, esse senhor que te deu uma entrevista ontem, né? Então, e que nunca foi fiscal da federação, né? Na realidade ele era sócio da PFLAT, né? A PFLAT é a inicial dos nomes Pedro, Flávio e do outro que eu não... Artulino? Artulino. Mas então eu estou, né, como advogado, junto com outros 2 colegas, o doutor Ricardo Guenen, né, e o doutor Jonathan Teixeira, que é meu sócio no escritório, prestando serviço para a federação nesse sentido, né, tentando esclarecer. Nós já obtivemos recentemente uma sentença favorável por parte de um dos magistrados que atuam na Justiça do Trabalho aqui em Porto Alegre. Essa sentença não reconheceu o vínculo, né, de um prestador de serviços desses com a federação e, ao contrário, né, alude que essa pessoa, se empregado fosse, seria da PFLAT. Então é isso. Antes dessas ações que nós estamos defendendo a federação, teve uma atuação do Ministério Público do Trabalho, né, que enxergou, né, assim, essa relação toda como uma terceirização imprópria, né? Então o Ministério Público entrou com o que se chama de ação civil pública, né, buscando, né, coibir o que ele entendia como terceirização, o Ministério Público, aquela época, inclusive, regido por uma normatividade bem distinta do que nós temos hoje, né? E, estranhamente também, né, buscando, como se a federação fosse assim um ente público, né, a destituição, né, do presidente Noveleto. Mas mesmo com relação a essa ação civil pública do Ministério Público, que tramitou aqui no 1º grau, depois tramitou no 2º grau, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, né, eu e esses colegas, ou mais esses colegas e eu, né, obtivemos perante o Tribunal Superior do Trabalho, não é, o efeito suspensivo, né, dos efeitos dessa decisão. Por quê? Porque há uma decisão por parte do TST, há um entendimento que, muito embora a época da existência disso, que poderia ser terceirização, né, a legislação nova, mais permissiva, não estar em vigor, o entendimento é de que, se não houvesse transitado em julgado ainda a decisão sobre essa matéria, né, poderia, é razoável perquirir-se, sim, né, da aplicação da orientação da legislação nova. Doutor Sigma, o Ministério Público do Trabalho alega que a PFLAT era uma empresa laranja e que foi comprovada que a terceirização, claro, pela nova lei não é fraude, mas a fraude está provada nos autos em relação da PFLAT, que só trabalhava para a Federação Gaúcha de Futebol. E até ontem o Flávio, que era um dos sócios da PFLAT, disse que como é que uma terceirizada obedece diretamente ao Noveleto, Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, dizendo que era obrigatório escalar no mínimo 25 fiscais funcionários da Multissom, que então era a loja do presidente Noveleto. Isso se dá, ninguém pode tirar, né, a figura do presidente Noveleto como presidente da federação. E não retirando, né, em reconhecendo que o presidente Noveleto era presidente da federação, também não se pode afastar que o presidente Noveleto, né, é um dos dirigentes e sócio majoritário dessas empresas, que parece que nem é mais dele, que já houve transferência da Multissom, que era capitalizada por todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não sei se Paraná também, e assim por diante, né? Um dos sócios da PFLAT é sobrinho do Noveleto, né? Segundo se sabe. O Artulino? Segundo se sabe. Então,
eles precisavam de prestadores de serviço, né? Com certeza, não pelo noveleto, não houve exigência nenhuma disso, mas com certeza eles, como precisavam pessoas de confiança, né, iam atrás de alguém que minimamente tivesse algum vínculo com alguém conhecido, né? Ou, quer dizer, o sujeito não seria, assim, poderia ser empregado de um grande supermercado, se alguém fosse de um supermercado, assim por diante, mas o reconhecimento judicial que se tem é que essas pessoas trabalhando para A, B, C, D, X, seja o que for, quando prestavam serviço para a PEFLAT, o faziam na condição de autônomos. Doutor, muito obrigado pela gentileza em atender aqui a Rádio Guaíba e dar a versão dos fatos agora como advogado da Federação Gaúcha de Futebol. Muito obrigado. Hoje, amparados por uma liminar obtida pela Federação Gaúcha de Futebol, os fiscais atuam normalmente nos jogos. Após ter denunciado o esquema fraudulento, Flávio de Souza não atua mais junto à PEFLART. Os responsáveis pela fiscalização dos borderôs continuam sendo Pedro Perfeito e Artulino Noveleto. Hoje, Francisco Noveleto Neto, além de presidente da Federação Gaúcha de Futebol, também é vice-presidente eleito da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Em 2020, Luciano Oxman assumirá a presidência da Federação Gaúcha de Futebol. O processo aguarda julgamento de recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Com produção de Vivian Leal, trabalhos técnicos de Davis Rodrigues, falou o repórter Cristiano Silva.